Atendendo a lei de responsabilidade fiscal, a municipalidade ela tem que todo quadrimestre fazer uma prestação de contas. Infelizmente, como esse período que a gente está vivenciando agora, não vai dar para fazer presencial. Então a gente vai gravar algumas coisas aqui para pelo menos elucidar alguma coisa que aconteceu nesse primeiro quadrimestre. De qualquer maneira, a parte mais da receita, especificamente, o secretário de Fazenda depois vai tecer alguns comentários. Então o que eu teria que falar agora seria com relação ao cumprimento dos limites constitucionais. Mesmo com as escolas estando paralisadas, o município, nesse período de janeiro até abril, ele aplicou na educação, deixa eu ver aqui para não me perder, ele teria que aplicar 15% das receitas provenientes de tributos. São aquelas receitas que o município arrecada diretamente, ICMS, IPTU e mais a receita de transferência de impostos, que é o ICMS, é o FPM e uma parte do royalties também. Então o município ele teria que aplicar 15%, que daria em torno de 3 milhões de reais. Mas nesse período, mesmo com as escolas, a partir de abril, com o ensino presencial paralisado, o município aplicou nesse período ele aplicou nesse período, ele tinha que aplicar 20, ele aplicou, só confirmar aqui, ele aplicou 27,53. Então, na realidade, só confirmar, o município teria que aplicar 25%, que daria em torno, em vez de 3 milhões que eu falei anteriormente, seria, para ser mais exatos, 4.974.000 reais. E o município, de janeiro a abril, ele aplicou 27,53, que deu em torno de 5 milhões e 500, ou seja, ele aplicou a mais em torno de 500 mil reais, nesse período de janeiro até abril. Com relação ao Fundeb, o município tem que aplicar 60% do que ele recebe do Fundeb no pagamento do salário de magistério. Então, o que acontece? Ele tem que aplicar 60% do magistério. Nós aplicamos 81,72%. Né? E da receita que nós deixamos de aplicar, do Fundeb, que não foi aplicado nesse período, em torno de 5%, que a gente vai ter que aplicar nesse resto agora. E aplicamos em despesas de manutenção do ensino, propriamente dito, transporte escolar, material. Como esse período as escolas estão paralisadas, nós só aplicamos 12%. Né? Mas até o final do ano, provavelmente, quando voltar ao normal, a média de se aplicar é em torno de 30%. Agora, com relação ao gasto de saúde, até porque essa audiência também, ela faz parte a saúde também, a Secretaria de Saúde, ela tem que fazer uma audiência também, então a gente está aproveitando aqui para pincelar alguns dados da saúde. A saúde, como na educação, ela tem que aplicar em torno de 15%, a educação 25% e a saúde 15%. Então a saúde teria que aplicar em torno de 3 milhões, é o que eu tinha falado anteriormente. Então, já mesmo com essa pandemia que a gente está vivenciando agora, nós aplicamos de janeiro a abril, com ênfase maior final de março e abril, nós já aplicamos 25% nesse período. Ou seja, a gente tinha que aplicar em torno de 3 mil reais das receitas de impostos que a gente recebe, nós já aplicamos, a gente tinha que aplicar 15%, nós já aplicamos 24,90%. Já aplicamos quase 5 milhões de reais, 4.958.000, ou seja, nós aplicamos a mais nesse período quase 2 milhões, 1.974.000. Isso só com recursos próprios do município. Né? 5 milhões nesses 4 meses só com recursos do município. Né? E nós aplicamos ainda com recursos de outras esferas, até porque a partir de abril nós recebemos muitos recursos do governo federal e até do Estado também, que normalmente o Estado participa muito pouco do custeio da saúde do município. Mas com essa pandemia aí nós já estamos recebendo alguma coisa
Então nós já aplicamos nesse período 65% do recurso aplicado na saúde, nesse período de janeiro a abril, foram aplicados com recurso do município, 65%. E o Estado e o governo federal entram com 35%. Né? Até aumentou um pouco, normalmente a participação do município é em torno de 70%, 70%, 72%. Com essa crise que a gente está vivendo, a gente está recebendo mais recursos do governo federal, através de emendas parlamentares, transferências voluntárias. Então, chegou a quase 35% do governo federal. Agora, outro problema nosso que a gente tem que alertar nas audiências é o problema nosso com o gasto de pessoal. Não que o município gaste assim descontroladamente. O município pode gastar até 54% da receita corrente líquida. O que seria a receita corrente líquida? São as receitas provenientes dos impostos. Não entra aí as receitas de capital, que é receita para investimento, receita para fazer do Instituto de Aposentadoria, essas transferências voluntárias, isso aí a gente não entra. Entra só a transferência do recurso que o município arrecada e aquelas transferências ligadas ao ICMS ou ao FPM. Então o município tem que aplicar no último ano. Agora, por exemplo, fechou abril, de maio de 2019 até abril de 2020, o município tem que pode aplicar até 54% da receita corrente líquida. Nós, nesse período, aplicamos, sem considerar o aporte que a gente faz ao Instituto de Aposentadoria, o município aplicou em torno de 42,68%, não considerando, só com os funcionários da prefeitura, dos fundos, da saúde, os fundos municipais, tirando os aposentados e pensionistas. Então a aplicação foi em torno de 43%, né, da receita corrente líquida. Quando o município tem que aplicar, o máximo é 54%, mas tem um limite prudencial que a gente pode aplicar até 51,3% desses 54%. Aí, a partir, quando chega aos 51,3%, o município tem que tomar várias medidas para voltar para esse limite de prudência. Então, não considerando o Instituto, o município aplicou 42%. Quando chegar a 90%, que dá em torno de 48%, o próprio tribunal alerta o município. Você já passou do limite de alerta, cuidado que vai estourar o prudencial. Mas aí que entra o grande problema, eu acho, hoje, um problema administrativo, um dos grandes que eu acho do município hoje, não é da agora, esse já vem há muito tempo e provavelmente vai tendência piorando ao longo do tempo, porque a gente não vê uma saída não só aqui, mas no próprio governo federal, que é a questão da Previdência Social. Só para ter uma ideia, o município hoje, a gente gastamos nesse período, aplicamos nesse período, de maio de 2019 até abril de 2020, quase 17 milhões no pagamento de aposentados e pensionistas. Só que é um grande problema que o município vive. Desses 17 milhões, o Instituto só arrecada em torno de 7 milhões, que é as contribuições patronais, que a prefeitura paga, né, a parte que a prefeitura tem que pagar sobre o salário dos servidores, os subsídios dos servidores, e mais o que o servidor paga, que é 11% do salário do servidor que é descontado, igual que se desconta na iniciativa privada para o INPS. Mas só que essa arrecadação do Instituto, ela só chega hoje a quase 7 milhões, porque muita gente está aposentando. O município já tem a idade média dos servidores, já está no limite que muita gente está se aposentando. E nesse ano ele vai se aposentar mais, e a tendência é isso aí ficar uma situação assim, não vou falar insustentável, porque alguma coisa vai ter que ser feita, mas que é preocupante. Então o município ele tem que aplicar do orçamento dele, que ele podia estar aplicando em obras, em saúde, em educação, ele tem que aplicar quase 10 milhões para poder pagar os salários dos aposentados, que eu acho que até é justo. O município tem que assumir isso, afinal de contas as pessoas contribuíram, trabalharam e não pode agora, no final quando está na sua período de aposentadoria, não receber. Então o município tem que honrar isso aí. Apesar do município ter separado
os aposentados em dois grupos é aquele que está num plano financeiro que o município tem que cobrir. Tem um plano previdenciário, que são o pessoal que entrou de 98 para cá, se eu não estou enganado. Isso aí o pessoal do IPAM pode falar até melhor depois. De 98 para cá. Esse plano previdenciário é superavitário. Nós temos hoje aplicados, de acordo com a legislação humana, quase mais de 15 milhões de reais. Mas só que esse valor só pode ser utilizado para pagar o pessoal relacionado ao plano previdenciário, ou seja, aqueles que entraram a partir de 98. Né? Então, todo mundo que entrou a partir de 98 tem a sua garantia, um instituto hoje com 15 milhões, só que a gente não pode usar esses 15 milhões para pagar esse déficit que tem na Receita. Só poderíamos usar isso para pagar as pessoas que se aposentaram, que entraram depois de 98. Só para ter ideia, nós só temos, acho que, uma pensionista que entrou de 98 para cá. Até abrimos agora um crédito para poder pagar essa pensionista. E tem 1 ou 2 aposentados. Então, essa grande massa de 98 para cá é gente mais jovem, mas que então vai dar está dando um gasto para o município fazer uma reserva matemática que futuramente ela vai utilizar para pagar os seus aposentados, os seus beneficiários. Então, basicamente, a minha parte seria basicamente isso. Com relação à receita, que a gente está vendo que a gente vai tá tendo uma perda de receita muito grande, que vamos ter agora de março até o final do ano. Aí, nesse período até abril ainda não foi muito assim demonstrado, porque está havendo um aporte muito grande de receitas que vêm para a saúde, mas são receitas provenientes de emendas parlamentares, transferências voluntárias, transferência do Estado. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, só do governo federal nós já recebemos até agora quase 2,5 milhões para essa fase que a gente está vivendo agora. E do Estado mais 1 milhão, são 3,5 milhões que é uma receita que a gente não vai ter futuramente. Mas isso aí entra no cômputo da receita arrecadada. Então parece que não houve uma queda muito grande de receita, se a gente comparar o que está previsto no primeiro quadrimestre que foi realizado. Mas essa análise não pode ser feita assim tão simplista, porque é uma análise que é irreal, porque ela não caiu em torno, como o secretário de Fazenda pode depois falar, ela não caiu mais de 2 milhões de reais nas transferências de ICMS, do FPM, do royalties, principalmente, com a queda do preço do barril do petróleo, o royalties caiu muito. A gente que não é um grande dependente de royalties, como outros municípios aí que tem, mas de qualquer maneira é uma receita muito importante para a gente. Está caindo assim vai cair em torno desse ano, em torno de 30%. Né? Então a situação mais ou menos é essa. Com relação aos aspectos legais da LRF, a gente está cumprindo todos os requisitos, né? A saúde também, ela hoje, se a gente analisar, até quem quiser se interessar, junto a essa pequena apresentação, tem os dados também que vão ser divulgados aí no site da Prefeitura, acho que num link lá de audiência pública. Quem quiser pode olhar, e qualquer dúvida, se tiver alguém que se interessar, pode até procurar a gente aqui na Prefeitura que a gente tira qualquer dúvida. Porventura tem, pode fazer por e-mail, WhatsApp. Nós temos os canais aí da nossa assessoria de imprensa que as pessoas podem contactar a gente. Então seria isso aí, um abraço para todos. Hoje, dia 29 de maio de 2020, estamos aqui mais uma vez, de uma forma um pouco diferente, falando um pouco, né, das receitas e das despesas nesse primeiro quadrimestre do ano, onde fomos surpreendidos aí por essa situação de saúde mundial, que é a pandemia do Covid-19, e por esse motivo a gente está fazendo de forma virtual, porque não pode ter aglomeração, então esse formato foi decidido entre nós que seria a melhor maneira de prestar contas da administração municipal nesse primeiro período do ano 2020. O secretário de Planejamento já fez as considerações dele e nós agora, pela Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio, vamos fazer algumas colocações aqui em complemento às informações que ele já prestou.
Primeiro dizer que 2020 era um ano de muitas expectativas, né? Porque é o último ano de mandato. Também um ano de muito mais responsabilidade, porque a gente tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal com muita propriedade. E, no fundo, essa surpresa, né, que não foi boa, não está sendo boa, não só em relação às questões de saúde, mas também em relação às questões financeiras. E nós começamos, de uma certa maneira, muito bem o ano. As receitas de janeiro e fevereiro se comportaram dentro das expectativas que a gente já tinha programado no orçamento, só que a partir de março foi definido pelo governo do estado que seria, né, em algumas cidades, inclusive na capital, o isolamento social seria a melhor saída para a gente combater inicialmente as questões ligadas à saúde, proteger as vidas. E assim, automaticamente, o comércio teve uma retração. Com a retração do comércio acontece a baixa emissão de notas fiscais. Com essa baixa emissão de notas, um valor menor se arrecada de tributos e essa distribuição dos tributos fica totalmente prejudicada em relação à distribuição desse recurso para os municípios, que é o recurso mais importante para a gente manter as despesas básicas, que é pagamento de pessoal, pagamento de fornecedores e novos investimentos. Então nós tivemos um comportamento bem interessante. Eu vou falar aqui de algumas principais receitas, que é o ISS, que é a receita própria do município, onde o município arrecada, faz a retenção e arrecada daqueles prestadores de serviço que têm sede no município. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Os royalties, que é a participação, né, de todos os municípios que têm proximidade com os grandes produtores, no caso, nossa bacia de Campos. E aí também a gente recebe um valor a nível federal. O ICMS, que é o que eu falei inicialmente em relação à arrecadação estadual, né, das riquezas das vendas de mercadorias, onde são emitidas as notas que gera essa arrecadação para nós. Salário Educação e o Fundeb. Então, considerando a comparação de janeiro para fevereiro, a gente teve uma queda no ISS já em fevereiro de 17,9%, uma queda também em março de 12,66% e uma pequena melhora em abril. O FPM se comportou da mesma forma, ele teve até um valor bem interessante em janeiro. Fevereiro ele teve um aumento de 44% do arrecadado para janeiro. Já em março ele cai, uma queda de 1,22%, e em abril ele tem uma diminuição de 21% na arrecadação. O royalties, da mesma forma, a gente teve já antes da pandemia a questão ligada à crise da queda do preço de petróleo, do valor do barril, e aquela briga dos Estados Unidos com a China e com a Rússia, melhor dizendo, que ensejou já na queda do preço e que a gente já vinha sentindo essa queda. O royalties, ele teve uma redução também nessa arrecadação. O ICMS também já falei, e a arrecadação do ICMS até abril foi uma diminuição de 28% nessa captação de recursos, nesse recebimento das verbas, dos valores. Só para ter uma ideia, isso representou de março para abril menos 1.200.000 na arrecadação do município, só nessa fonte de recursos. O salário de educação também teve uma queda de 17% em março e mais 11% em abril. E o Fundeb também, muito embora tivesse tido um aumento, um incremento de 8,9% em fevereiro, teve uma redução de 6,34% em março e mais 20,82% em abril. Isso nos preocupa muito, porque de todas essas fontes de receita, a gente consegue complementar tudo que o município contrata e precisa fazer de despesas,
que a gente tem por grandeza de valor, a maior despesa do município hoje é a folha de pagamento, e isso aí não é um privilégio de Cantagalo ou um problema de Cantagalo. Isso hoje o Brasil vive isso, não só os estados, mas todos os municípios. Então a primeira grandeza é o pagamento da folha, que consome praticamente 50% do que é arrecadado. Nesse momento a gente também tem que priorizar, né, desde março a gente vem priorizando os gastos com o combate à pandemia. Muito embora o governo federal e o governo estadual tenham e ainda estão enviando recursos específicos para o combate, esses valores não são suficientes para a gente poder fazer todas essas despesas serem quitadas sem prejuízo de outros investimentos que poderiam ser feitos com esse valor e com o valor da receita própria. Porque quando esses valores são insuficientes, a gente pega da receita própria para complementá-los. Como exemplo, a merenda escolar, que a gente recebe do governo federal por ano em torno de 250 mil, mas o município gasta com merenda escolar em torno de R$1,5 milhão ano. Então, a diferença de todo esse recurso é complementado pelas receitas próprias, o ISS, o ITBI, enfim, tudo aquilo que é produzido, cobrado, arrecadado, para que a gente possa complementar. Uma segunda grandeza de valor, a gente tem muito compromisso com a legalidade, então os encargos sociais e os serviços essenciais também é uma despesa de grande monta, porque a gente tem que pagar o FGTS dos servidores, tem que pagar o INSS dos servidores e o patronal, temos que pagar a operacionalização da nossa usina de lixo e a coleta, é um valor considerável. Temos que pagar os nossos fornecedores, porque a prefeitura, né, o município não produz nada, tudo que ele faz é por meio de contratação de serviços ou compra de material. Então esses fornecedores que nos entregam tudo aquilo que é essencial para poder prestar serviço de educação e de saúde, também tem que ser contemplados nesse pacote. E em quarto lugar estão as despesas complementares, né? A gente pode colocar aí como exemplo contratação de profissionais que a prefeitura não tem para fazer um projeto ou qualquer outra coisa nesse nível. Uma prestação de serviço, um cálculo, um projeto, enfim. Então, tudo isso tem que ser contemplado dentro do que a gente tem. E quando você entra numa crise, numa falta ou uma diminuição na arrecadação, é necessário fazer cortes, é necessário replanejar, é necessário se programar de uma forma diferente, reduzir o volume do que é feito, porque é igual na nossa casa. Se você tem o seu salário menor, você tem que diminuir a sua despesa. Com o município, não é diferente. Acontece exatamente da mesma forma. E para a gente avançar nesse raciocínio, complementando a fala do secretário de Planejamento, nós estamos investindo em saúde mais do que deveria, né? Mais do que o limite legal nos obriga, que seria, no caso, 15%. Hoje o município gasta 24,9% em saúde, mais até do que se gasta com educação, que é o limite legal 25%. Hoje Cantagalo está na faixa de investimento de 25,3%, ou melhor, 27,53% aplicados em educação. E mesmo com a pandemia, a gente não está tendo despesa com transporte escolar, mas a gente está tendo despesa com merenda, porque a gente está seguindo a norma do FNDE, que aquilo que é dinheiro do PNAE, que a gente recebe, como eu falei no outro exemplo, a gente continua fornecendo kit de alimentação para esses alunos. Isso já foi objeto de uma matéria do Bruno aqui, do assessor de comunicação, que prestou contas dessa entrega desses produtos a esses alunos, que a gente sabe que uma grande parcela dessa clientela é de baixa renda e que ela depende também dessa alimentação que recebe na escola. Então, mesmo não podendo ter aula, não tendo a oferta na escola do alimento, a gente está entregando o kit para que esses alunos possam fazer
alimentação em suas próprias casas, nas suas próprias residências. Isso é custo, a gente continua arcando com esse custo. E uma das coisas que a gente tem falado sempre é a despesa com pessoal, porque a despesa com pessoal ela é a maior despesa do município hoje, é a maior representatividade dentro das despesas. E se a gente comparar o que a gente viveu há uns anos atrás, onde a gente tinha um quadro de funcionários, que não é pequeno, mas que a massa maior estava em atividade, então ela contribuía para o IPAM, e isso ajudava na quitação das folhas dos inativos e pensionistas. Hoje a coisa está ao contrário, ou quase ao contrário, porque a maior despesa que o município tem hoje é para bancar essa despesa de inativos, porque hoje, comparativamente falando, a maior parte dos servidores estão se aposentando. Mesmo aqueles que estão sendo chamados nesses concursos que aconteceram muito recentemente, ainda não é suficiente para pagar a folha total do IPAM, ou seja, tudo que se arrecada do ativo não cobre a folha do inativo. E o que tem que ser feito? O município tem que arcar com essa diferença. Além do município arcar com o pagamento desses ativos, servidores ativos, ele também tem que pagar a diferença dessa arrecadação que é inferior ao necessário para cobrir a folha dos inativos. Isso traz para o município um compromisso ainda maior. E o prefeito sempre preconizou, em todos os seus mandatos, o prefeito Guga, que a prioridade é o pagamento do servidor. E é sempre assim que a gente tem trabalhado para que a gente possa manter o servidor motivado e que os serviços públicos possam ser prestados da melhor forma possível. Isso é um ganho, né? Além de ser uma obrigação, mas é um ganho muito grande para a comunidade. Então, em resumo, o que a gente tem para falar é isso, que num primeiro momento a gente tinha uma expectativa muito grande para o ano, nosso orçamento estava bem dimensionado para aquilo que a gente precisou e planejou para o ano. Janeiro e fevereiro não foram os meses da arrecadação tão ruins, né? Você tem algumas receitas que entram no início do ano, como o IPVA, que também foi importante para a gente poder cumprir as obrigações em janeiro, fevereiro e março, sendo surpreendido a partir de março com essa questão da pandemia, que veio impactar de forma, né, desdobrar na economia do país, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, mas no país e no estado do Rio de Janeiro, que já vinha com problemas, não é, financeiros, não é novidade para ninguém. Isso impacta muito fortemente na nossa arrecadação no município, porque com o ICMS, com essa arrecadação do ICMS, é que a gente cumpre grande parte da folha de pagamento. O que a gente deseja é que essa situação de saúde se resolva, que as pessoas possam ter uma vacina para se proteger e que a gente tenha menos dificuldade com saúde, porque a saúde, o município é prioridade. Saúde e educação são as maiores prioridades desse governo e estão na Constituição, como direito garantido pelo povo. E o município tem se esforçado nessas duas áreas para fazer o melhor. Se a gente tiver um gasto normal com saúde, não um gasto excessivo, como a gente está tendo, a gente consegue fazer outros serviços em outras áreas, não só da saúde. Então o que a gente espera é que essa pandemia passe, para que a gente volte à normalidade, para que a gente possa voltar a trabalhar de forma natural e que essa economia se resolva, que tenha uma solução para esse problema e com a normalidade da economia a gente possa recuperar toda essa receita perdida e possa voltar a fazer e a prestar um serviço de qualidade como sempre foi feito no município de Cantagalo. Nós temos realmente que primar por priorizar gastos. Hoje não se faz um gasto na prefeitura sem pensar muito bem, porque replanejamos todo o nosso orçamento em razão dessas dificuldades e nessa redução de arrecadação. Mas a gente acredita que com a ajuda de Deus, do povo e dos governos estaduais e federais, a gente consiga reverter esse quadro e manter
o município funcionando da melhor maneira possível, como sempre foi. É claro que haverão alguns cortes nesse momento em razão de saúde, que são as festas que não acontecem, o transporte que não está acontecendo, o transporte escolar, mas assim que a gente retomar a normalidade, tudo isso vai ser resolvido e a gente vai ter uma economia mais forte e o município trabalhando de uma forma ainda mais, com mais condição de fazer outras obras, outros investimentos e melhorar sempre a vida do povo. É isso que a gente tinha para falar e a Secretaria de Fazenda fica também aberta a receber os munícipes que tiverem dúvida ou que quiserem ter mais informações a respeito da administração pública em relação à parte financeira e de planejamento. Fica aqui o meu agradecimento do prefeito, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e possamos viver dias melhores. Muito obrigado.